Nós temos feito uma série de estudos toda quarta-feira sobre a soberania e a providência de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a providência de Deus. Providência de Deus é a maneira como o Senhor ele exerce o seu governo neste mundo, né? O salmista, no Salmo de número 105, ele diz que nós devemos louvar ao Senhor, render graças ao seu nome e de que ele é o Senhor nosso Deus, que os seus juízos permeiam toda a terra. Também no Salmo de número 115, o salmista diz que o Senhor, ele está no céu e ele governa este mundo segundo a sua própria vontade. O salmista reconhece então que Deus ele é soberano sobre todas as situações e que tudo o que acontece neste mundo, por detrás, está a mão invisível da providência de Deus regendo e dirigindo todos os aspectos da vida humana, Então, quando nós falamos de providência de Deus, nós estamos falando que Deus vê todas as coisas, que Deus sabe todas as coisas que acontecem. Porém, Deus não está simplesmente assistindo como quem assiste uma programação na televisão. Deus, ele interage, ele está regendo todas as situações que acontecem na história. Ele está no controle de todas as coisas, porque se Deus ele é soberano, ele então está no controle de tudo que acontece. Não há como você pensar na soberania de Deus sem que isto implique no controle de Deus sobre tudo que acontece. Se a história está nas mãos de Deus, então tudo que acontece corrobora para a realização do seu plano. Não há como Deus ter 100% de certeza do que vai acontecer se ele não estiver na direção de todos os eventos que acontecem na história do mundo. E é isso que o salmista diz no Salmo 115. Ele fala: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Tudo faz como lhe agrada. O Senhor está no controle de todas as coisas e ele dirige cada aspecto da vida humana. Jesus mesmo falou que todos os nossos fios de cabelo estão contados. Também disse que nenhum passarinho cai de uma árvore se não for da vontade de Deus Pai. E o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos capítulo 11, ele diz: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então Deus é soberano, Deus dirige a nossa história. Ele vê no sentido de que ele interage e executa o seu plano em cada detalhe, como ele mesmo, de antemão, já havia planejado. Então hoje eu quero falar e estudar com vocês sobre a providência de Deus e a enfermidade. Este é um assunto que tem gerado polêmica no meio evangélico. Há uma corrente, um movimento que infelizmente influenciou muito o pensamento da maioria dos evangélicos do nosso país, que é chamada de movimento Palavra da Fé. Palavra da Fé. Este movimento tem como seu expoente Kennedy Reagan, e este movimento diz que a vontade de Deus é que o cristão ele tenha prosperidade e também ele tenha sempre saúde no seu corpo.
É o que nós chamamos de evangelho da prosperidade. Que se você vir a Jesus, todos os seus problemas serão resolvidos, tanto do ponto de vista econômico quanto qualquer tipo de enfermidade. Este movimento Palavra da Fé defende a ideia de que você pode, pela sua palavra, por isso a expressão Palavra da Fé, pela sua palavra, trazer à existência aquilo que não existe, assim como Deus. Assim como Deus. Como Deus criou o mundo do nada, diz o movimento, você também pode, pelo poder da sua palavra, pela fé, trazer à existência aquilo que não existe. Este movimento, então, tem influenciado o cenário evangélico, onde a maioria dos cristãos não entendem o propósito da enfermidade dentro da soberania de Deus para as suas vidas. Olham para a doença, olham para a enfermidade como sendo uma obra do diabo, onde a vida cristã vitoriosa é uma vida triunfalista, onde o cristão ele não sofre, onde ele não tem problemas econômicos, onde ele não fica enfermo, como se tudo isso fosse uma obra do diabo. E basta ele reivindicar a sua cura em nome de Jesus, basta ele reivindicar a prosperidade em nome de Jesus, que ele vai ser curado, que ele vai ficar próspero. Este é um movimento que tem trazido muito dano a muitas pessoas. Tem prejudicado enormemente a vida de muitas pessoas. O fato é que nós vivemos hoje uma pandemia e esse movimento chamado Palavra da Fé tem sido desmascarado. Aqueles que dizem ter o dom de curar as pessoas estão totalmente impotentes diante da pandemia. Onde eles estão? Se eles têm o poder de curar as pessoas, eles deveriam estar nos hospitais, eles deveriam estar visitando as pessoas doentes com coronavírus e decretado a cura e ficaríamos livres dessa enfermidade. O fato é que este movimento, Palavra da Fé, é uma mentira. E aqueles que pregam e ensinam isso estão, segundo a Bíblia, sendo falsos profetas pregando um falso evangelho. Então, quero meditar e estudar com você nessa noite sobre o dom de curar. E quando nós olhamos e observamos a vida de Jesus, nós vamos ver que o Senhor, ele estabelece um modelo sobre os dons espirituais. Ele mesmo fez muitas curas. Assim como no nosso tempo, também na época de Jesus, o mundo estava cheio de doenças. Havia doenças que eram incuráveis, como nós temos hoje. As pragas que haviam naquela época, no período bíblico, eram pragas que exterminavam cidades inteiras, porque não havia vacinas, não existiam antibióticos. E quando Jesus, então, veio ao mundo, ele reconheceu que uma forma óbvia de ajudar o mundo a conhecê-lo e crer que ele era Deus seria curando a enfermidade das pessoas. Como Jesus fazia isso? Há pelo menos 6 características no ministério de cura que Jesus realizou. Primeira característica que Jesus curava por uma palavra ou por um toque. Você vai ver lá no texto de Mateus, no capítulo de número 8, você vai encontrar nessa passagem, Mateus capítulo 8, nos relata aqui que Jesus, entrando em Cafarnaum, um centurião veio e pediu que ajudasse o seu servo, que estava paralisado em sua casa, sofrendo grande dor. E Jesus disse para ele: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será
curado. Jesus ficou maravilhado da fé deste centurião, especialmente por ele ser romano e não pertencer à casa de Israel. E Jesus disse o seguinte a respeito dele no verso de número 3: Vai e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Jesus curou o servo deste homem, deste centurião, apenas com o poder da sua palavra. Também você vai ver Jesus alimentando 5.000 pessoas em João capítulo 6. Ele passou a maior parte do tempo do dia curando as pessoas enfermas. As escrituras não falam quantas pessoas foram curadas, poderiam ser milhares de pessoas, mas qualquer que tenha sido o número, Jesus podia curá-los com uma palavra. Jesus não fazia nenhuma demonstração teatral, nenhuma encenação especial. Jesus podia curar as pessoas apenas com uma palavra ou com um toque. Você tem um relato de Marcos capítulo 5, daquela mulher hemorrágica. Ela sofria há muitos anos. Ela tinha gastado todo o seu recurso financeiro. Nenhum médico havia conseguido curá-la desta hemorragia. E o texto fala que ela tocou por trás de Jesus, apenas tocou nele, tocou nas suas vestes, e o texto diz que ela imediatamente foi curada. Então Jesus curava através da palavra e Jesus curava também através do toque. A segunda característica do ministério de milagres, de cura que Jesus fazia, era que Jesus curava instantaneamente. Naquele texto de Mateus 8,13, quando o Senhor Jesus diz que o servo do centurião foi curado, o texto fala que foi naquela mesma hora. A mulher hemorrágica também, que tocou em Jesus, diz que ela foi curada imediatamente. Você vai encontrar em Lucas 17, verso 14, Jesus curando 10 leprosos instantaneamente também. O homem da mão ressequida, em Lucas 5,13, o texto diz: no mesmo instante lhe desapareceu a lepra. Você vai ter o coxo no tanque de Betesda. O texto diz lá em João capítulo 5, verso 9, que o Senhor Jesus ordenou que ele fosse curado e imediatamente ele ficou são. E o texto fala que ele tomou o leito e pôs-se a andar. O Senhor Jesus curava e curava instantaneamente. Ou seja, não haveria nenhum elemento milagroso que demonstrasse mais a sua divindade se Jesus não tivesse curado as pessoas instantaneamente. Se a cura não fosse assim, os seus opositores, os seus críticos poderiam dizer que essas curas não eram curas milagrosas, mas eram apenas um processo natural, que as pessoas ficaram bem de maneira que elas foram autossugestionadas, ou que aquilo que falavam que era os milagres de Jesus, na verdade, era uma farsa, era um truque para enganar as pessoas. Por isso, Jesus curava as pessoas imediatamente. Depois, nós vamos ver que além de Jesus curar pela sua palavra, pelo toque, Jesus curar as pessoas instantaneamente, também ele curava as pessoas totalmente. Totalmente. Lá no texto de Lucas capítulo 4, diz o texto que Jesus saiu da sinagoga e ele foi à casa de Simão Pedro. A sogra dele estava lá, estava enferma e ela estava com uma febre muito alta. Possivelmente ela estivesse quase à morte. E o texto no verso 39 diz: inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e imediatamente ela ficou boa.
De fato, ela se sentiu tão bem que ela levantou-se e passou a servi-los. Ou seja, não houve um período de recuperação. Jesus não mandou que ela fizesse alguma água quente com mel, que ela fizesse algum chá, que ela descansasse por algumas horas ou semanas, mas a cura, o milagre foi feito de maneira instantânea e total. Esta era a característica dos milagres, da cura que Jesus fazia. A quarta característica é que Jesus curava a todos, diferente dos pseudo-curadores nos dias de hoje. Jesus não deixava longas listas, filas de pessoas desapontadas que procurassem ele. Pelo contrário, Jesus curava todas as pessoas. Em Lucas capítulo 4, verso 40, nos diz: ao pôr do sol, todos os que tinham enfermidades, diferentes moléstias, lo traziam, e ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Jesus curava todas as pessoas. Ele tinha poder para curar todas elas. A quinta característica que a gente vê no ministério de Jesus, então, é que ele curava doenças orgânicas. Ou seja, Jesus não curava doenças funcionais. O que são doenças funcionais? Dores nas costas, palpitação no coração, dor de cabeça. Não, Jesus não curava. A cura que ele fazia era de doenças orgânicas. Pernas aleijadas, mãos mirradas, olhos cegos, paralisias e por aí em diante. Então, a cura que Jesus realizava demonstrava para todas as pessoas que aquilo de fato era um milagre. Era um milagre. Por isso ele curava cego, por isso ele curava paralítico, por isso ele curava pernas aleijadas, por isso ele curava leprosos. Era para mostrar para todas as pessoas que aquilo era de fato um milagre. Você vai ver também Jesus ressuscitando os mortos. O texto lá de Lucas capítulo 7, do verso 11 ao verso 16, a Bíblia fala que Jesus estava numa cidade chamada Naim, quando ele encontrou-se com uma viúva que estava num processional, né? Ela estava levando o seu filho, o seu único filho, para o enterro, e Jesus veio, tocou o esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. E o moço sentou-se e começou a conversar. Você vai ver também Jesus curando a filha de Jairo. Ela havia morrido e ele ressuscita ela dos mortos. Você vai ver em João capítulo 11, Jesus ressuscitando a Lázaro, e a Bíblia diz que ele já havia morrido há 4 dias. Há 4 dias. Este é um milagre que não poderia de maneira alguma ser duvidado. Então, esses que dizem terem o dom de curar nos nossos dias, esses tais milagreiros que a gente vê pela televisão, nenhum deles realiza um milagre parecido com os milagres que Jesus fazia. Jesus tinha o dom de curar. A Bíblia diz que o Espírito Santo veio sobre ele e o capacitou tanto para pregar o evangelho como para libertar os cativos, curar os cegos, trazer libertação aos aleijados. Tudo isso Jesus fazia com um objetivo. O objetivo das curas que Jesus realizava no seu ministério era de autenticação.
Ele usava os milagres para confirmar que ele é o Filho de Deus. A expulsão dos demônios e as doenças era a maneira, então, de Cristo confirmar que ele é Deus encarnado. Você vai encontrar no relato de João, no capítulo de número 20, verso 30 e 31, João dizendo: Estes, porém, sinais foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então, as características dos milagres que Jesus fazia, as curas físicas que ele realizou durante seu ministério, era para autenticar a sua pregação, mostrando para todas as pessoas que ele de fato é o Filho de Deus. Este era o propósito dos milagres e das curas que Jesus realizou durante o seu ministério. Jesus não curava apenas por curar. Jesus não curava apenas por causa da sua misericórdia para com as pessoas aflitas pelas suas enfermidades. Havia um propósito maior. E o propósito maior era testificar e confirmar pelas obras que ele realizava, pelas curas que ele realizava, testificar a todos que ele é o Filho de Deus, que ele é o Salvador. Agora, como que os seguidores de Jesus imediato, que eram os apóstolos, curavam? Nós já vimos até aqui que Jesus estabeleceu um alto padrão para a utilização do dom de curar. Alguém pode possivelmente protestar que Jesus podia fazer isso porque ele era Deus. Poderia argumentar que aqueles que possuem o dom de curar hoje funcionam no outro nível de poder. Contudo, como é que os demais apóstolos ou pessoas ligadas diretamente ao círculo apostólico usavam o dom de curar que lhes foi dado por Jesus? Você vai ter o principal grupo, que eram os apóstolos, e eles receberam o dom de curar. Em Lucas capítulo de número 9, verso de número 1 e 2, o texto bíblico diz assim: Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Também em Lucas capítulo 10, quando o Senhor Jesus envia a comissão dos 70, que ele envia 2 a 2 para pregar o evangelho, o texto diz, no verso de número 9 de Lucas 10, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então você vai ver na Escritura que tanto os apóstolos quanto os 70 e algumas pessoas que estavam ligadas diretamente ao trabalho apostólico também tinham o dom de curar. Em Atos capítulo 15, verso 12, fala que Barnabé tinha um dom de curar. Filipe, em Atos 8, 7, também tinha o dom de curar. E Estevão, no capítulo 6, verso 8, também tinha o dom de curar. Mas nunca nós vamos ver o dom sendo usado ao bel prazer nas igrejas. Sempre é um dom ligado a Cristo ou aos 12, aos 70, aqueles que estavam intimamente ligados ao ministério apostólico. O dom da cura, então, ele foi limitado em termos das pessoas que o possuíam, assim como o dom de milagres. E como os milagres, o dom de curar foi usado para autenticar e para confirmar a proclamação do evangelho do reino de Deus. O Senhor Jesus está enviando essas pessoas.
Eles estão lançando o fundamento da igreja. E eles então têm o dom de curar assim como Jesus, para autenticarem a pregação do evangelho e mostrarem a todos que aquilo que eles falavam sobre Jesus era verdadeiro. Você vai ter o registro lá em Atos, capítulo de número 2. O texto nos fala assim, verso 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. O texto fala que as pessoas tinham um grande temor, um grande respeito. Através dos prodígios e sinais, dos milagres, das curas que os apóstolos faziam, eles estavam confirmando de que eles eram enviados da parte do Senhor Jesus, de que aquilo que eles pregavam sobre a ressurreição de Jesus, que ele é o único Salvador, era verdade. Quando você lê Atos capítulo 3, isso ilustra muito claro como este dom de curar auxiliou os apóstolos na proclamação do evangelho. O texto fala que Pedro e João responderam para um paralítico que estava ali. Eles estavam indo ao templo para orar, quando este paralítico, um coxo, lhe pediu esmolas. E Pedro respondeu que não tinha dinheiro, mas o que ele tinha, ele daria. E ele declarou, em Atos 3:6, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O texto fala que imediatamente o homem deu um salto, ele começou a andar, a louvar a Deus. A palavra correu depressa e logo uma imensa multidão se juntava. Todo mundo sabia do coxo que ficara ali durante anos à porta do templo pedindo esmolas. Pedro aproveitou a oportunidade e ele se dirigiu à multidão, dizendo que não se maravilhassem pelo que vissem, pois o que tinha sido feito não era resultado do poder de Pedro e de João, mas no poder de Jesus Cristo, a quem eles haviam crucificado. Pedro usa o milagre da cura deste coxo para testemunhar que Jesus é o Salvador. Ele diz, pela fé em nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Então é essencial que nós compreendamos o impacto do que Pedro disse e o impacto do milagre da cura que acabou de acontecer. Pedro fala com os judeus que sempre estiveram procurando o Messias. Suponhamos que Pedro tivesse falado assim: olha, escutem aqui. Vocês realmente devem crer em Jesus Cristo, aquele que vocês crucificaram. Ele é o Messias. Isto não teria qualquer impacto no coração deles, porque era inimaginável na cabeça de um judeu que o Messias fosse crucificado como um criminoso comum no lixão da cidade. Para o judeu típico daqueles dias, o Messias teria que vir em poder, em glória, para eliminar do cativeiro o povo de Israel da opressão dos romanos que dominavam a Palestina. Se Pedro não tivesse feito o milagre de curar o coxo, ele teria recebido pouca ou nenhuma atenção. Muitos foram tocados através do milagre e da pregação de Pedro. E o texto de Atos 4:4 diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra, a aceitaram,
subindo o número de homens a quase 5.000. A quase 5.000. Atos 3 repete então o que tinha ocorrido em Atos 2 no dia de Pentecostes. Através do milagre da cura e da pregação do evangelho, usando o milagre para autenticar a mensagem pregada, Deus converteu os corações. Quando nós então estudamos a natureza dos milagres que os apóstolos realizavam a fim de proclamar o evangelho, nós vamos ver que essas características dos milagres, das curas realizadas por eles, eram idênticas às curas e milagres realizados por Jesus. Então os apóstolos curavam com uma palavra ou com um toque, como Jesus fazia. Em Atos capítulo 9, verso 32 a 35, Pedro curou um homem chamado Enéas, que estava acamado com paralisia durante 8 anos. E tudo o que Pedro fez foi dizer para ele: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te, arruma o teu leito. E diz o texto que imediatamente Enéas foi curado. Os apóstolos então curavam com palavra ou curavam com toque, como Jesus fazia. Eles também curavam instantaneamente. Ao se deparar com este mendigo que nós falamos, na porta formosa do templo, Pedro diz para ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E o texto diz: o coxo imediatamente levantou-se e começou a pular, louvando a Deus. Não houve necessidade de terapia ou qualquer reabilitação. O homem foi imediatamente curado depois de uma vida toda que ele era aleijado. Os apóstolos curavam, como Jesus, totalmente. Curou este coxo em Atos 3. Também a história da cura de Enéas no capítulo 9. Todas as curas que eles realizavam, eles curavam em nome de Jesus, eram curas totais, não eram curas progressivas. Nada de dizer assim: eu fui curado, eu estou melhorando dia após dia. Não. Eram curas completas, totais. Os apóstolos puderam curar todas as pessoas. Lá no texto de Atos capítulo 5, verso de número 12, diz assim: muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Verso 13 fala: mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhe tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra, se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Todos eram curados. Esse é o dom de cura. Todos eram curados. O dom de cura estava debaixo da vontade dos apóstolos. Eles curavam quem eles quisessem. Quem eles quisessem. Não era como às vezes nós vemos por aí, em que a pessoa diz: você está curado, e a pessoa não está curada, e fala: então você não foi curado porque você não teve fé. Vai embora para casa, volta outro dia. Não. Os apóstolos que tinham o dom de curar, curavam todos, todas as pessoas. Os apóstolos também curavam, como Jesus, doenças orgânicas. Não eram problemas funcionais, sintomáticos ou psicossomáticos, não. Eles curavam, como a porta do templo, aquele homem que era aleijado há 40 anos desde nascença. Enéas tinha
uma infecção orgânica e foi curado. As curas eram assim, eram como foram no ministério de Jesus. E também como Jesus, os apóstolos ressuscitaram pessoas que tinham morrido. Você vai ver isso em Atos 9, 36 a 42, que relata como Pedro trouxe Dorcas, ou Tábita, novamente à vida. O verso 42 diz assim: isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Também você vai ter um milagre de ressurreição, em Atos capítulo 20, verso 9 a 12, de um jovem chamado Eutico, que morreu quando caiu e Paulo restaurou-lhe a vida. Então, como Jesus, os apóstolos também ressuscitaram mortos. Esse é o dom de curar. Como Jesus, os apóstolos curavam com uma palavra, com um toque, curavam instantaneamente, totalmente, curavam todos, curavam doenças orgânicas e ressuscitavam os mortos. Ressuscitavam os mortos. Nós temos que chegar à conclusão, então, que o dom de cura era um dos 4 dons de sinais e milagres que auxiliaram a comunidade apostólica a confirmar sua pregação da mensagem do Evangelho nos primeiros anos da igreja. E uma vez completa a palavra de Deus, os sinais cessaram. Não havia mais necessidade de sinais, de milagres. De fato, há muitos exemplos de como um apóstolo não usou o dom de cura, a não ser como um sinal poderoso que convencesse as pessoas da validade e autenticidade da pregação do Evangelho. Por exemplo, você vai ter lá em Filipenses capítulo 2, no verso 25 a 27, Paulo falou do seu amigo chamado Epafrodito, que estava doente à beira da morte. E ele diz, mas não morreu porque o Senhor teve misericórdia dele. Por que Paulo simplesmente não curou a Epafrodito? Porque Paulo não pervertia o dom de curar para fins pessoais. O propósito do dom de cura não era manter os cristãos com saúde. O propósito do dom de cura usado por Jesus e pelos apóstolos era um sinal para os descrentes daquela época, para que eles reconhecessem a autenticidade da proclamação do Evangelho. Você também vai encontrar um caso semelhante lá em 2 Timóteo, no capítulo de número 4, verso de número 20. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 20, que diz assim: Erasto ficou em Corinto, quanto a Trófimo, deixei-o doente em Mileto. Por que Paulo deixou ele doente? Por que Paulo não curou? Porque este não era o propósito do dom de cura. A mesma coisa você vai encontrar em 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 23. Paulo dizendo para Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Você vai ver o próprio apóstolo Paulo escrevendo em Gálatas capítulo 4, versículo 14, dizendo assim: E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelaste desprezo nem desgosto, antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo. E ele termina a carta aos Gálatas, no capítulo 6, dizendo assim no verso 11, vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Você também vai encontrar lá em 2 Coríntios, capítulo 12,
O apóstolo Paulo, falando do seu espinho na carne, ele diz isso, espinho na carne. E ele orou ao Senhor e disse, 3 vezes pediu ao Senhor que o afastasse de mim. Veja que aqueles que advogam desse movimento que eu disse, palavra da fé, que pela palavra, pela oração, se você determinar, se você ordenar, a pessoa vai ser curada, porque a palavra tem poder de trazer à existência o que não existe. Isto não encontra nenhum fundamento bíblico, porque Paulo orou. Quando fala aqui que orou 3 vezes, significa que ele orava continuamente, pedindo ao Senhor que o libertasse do sofrimento. Mas Deus não ouviu a oração de Paulo como ele queria. Deus não o curou. Paulo tinha fé. E no contexto você vai ver que ele é um homem de fé, porque ele passou por muitos sofrimentos. E quer um teste maior do que esse? Ele mesmo fala, eu fui 5 vezes dos judeus, uma quarentena de açoites menos 1, fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos. Paulo foi testado na sua fé, e só um homem que tem fé no Senhor Jesus pode ser testado dessa maneira e jamais negar Cristo como seu Senhor e Salvador. Era um homem de fé. Ele tinha um dom de cura porque isto era uma das credenciais apostólicas, mas Paulo nunca usou o dom de cura em benefício próprio. O dom de cura era bem objetivo. Era para servir de confirmação e autenticação da pregação do Evangelho. Então, podemos concluir dizendo, há pessoas hoje que têm o dom de cura? Não, não há. O dom de cura foi bem específico para o tempo neotestamentário, até nós termos o fechamento de todo o cânon, de todos os livros do Novo Testamento, de toda a Escritura. Hoje não há ninguém que tenha o dom de curar. Ah, mas Deus pode curar pessoas hoje em dia? Sim, Deus pode curar pessoas hoje em dia. O profeta Isaías disse, o Senhor disse por boca do profeta Isaías, agindo eu, quem impedirá? Deus pode fazer o que ele quiser fazer, Deus pode curar todas as pessoas da face da terra se ele quiser curar. Mas não existem pessoas que têm o dom de curar. O dom de curar estava associado aos apóstolos ou pessoas ligadas diretamente ao círculo apostólico que estavam lançando o fundamento do Evangelho. O fato é, meus irmãos, que hoje nós experimentamos o sofrimento causado pela enfermidade. A enfermidade faz parte dos planos soberanos de Deus para a nossa vida. Deus permite a enfermidade e ela está debaixo do exercício soberano de Deus para cada um de nós. Deus disse em Êxodo capítulo 4, verso 11, respondendo para Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego, não sou eu, o Senhor? Deus é soberano sobre a enfermidade humana e Deus tem um plano para a nossa enfermidade. No caso do apóstolo Paulo, do espinho na carne, Deus tinha um propósito, e o propósito era evitar que Paulo se tornasse um homem soberbo, um homem arrogante, diante das experiências e das revelações que ele havia tido. Ele fala sobre elas no capítulo 12, dizendo,
Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Deus usou o mensageiro de Satanás para colocar em Paulo um espinho na carne, que nós não sabemos o que é, mas era algo que lhe causava muita dor e sofrimento. Não sabemos se a natureza desse espinho era uma enfermidade. Mas Deus tinha um propósito, e o propósito era para que ele não se exaltasse. Não se exaltasse. Então, ao invés da gente tentar descobrir qual é a causa, como os discípulos perguntaram para Jesus se aquele homem cego era cego porque ele havia pecado ou seus pais haviam pecado. Ao invés da gente tentar então encontrar uma resposta para a enfermidade de alguém, tentar achar uma explicação, nós devemos entender que Deus tem um propósito na enfermidade. Na enfermidade. Deus tem um para quê. Na vida de Paulo, Paulo entendeu claramente que o sofrimento era para que ele não se tornasse uma pessoa arrogante diante das revelações que ele havia tido. Ele pediu ao Senhor que afastasse dele aquele espinho e a resposta de Deus foi não. Deus disse para ele: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E Paulo diz: de boa vontade, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. O apóstolo Paulo diz que nós somos tentados e quando somos provados pelo Senhor, nós devemos entender quando somos provados, nós não seremos provados além do que nós possamos suportar. Deus providencialmente, em Cristo Jesus, nos dará graça para nós suportarmos a aflição. Uma pessoa que está enferma, um cristão que está enfermo, ele vai encontrar em Cristo Jesus a graça suficiente para suportar a aflição causada pela enfermidade. Paulo diz: quando sou fraco, então é que eu sou forte. Escrevendo aos Filipenses capítulo 4, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. E ele vai dizer: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Cristo Jesus nos dá força, nos dá graça. Para viver uma vida cristã vitoriosa, nós não precisamos, meus irmãos, ficar livres das enfermidades, do sofrimento. Em meio ao sofrimento, nós podemos experimentar o poder de Jesus. Em meio ao sofrimento, nós podemos ter alegria em Cristo Jesus. Em meio ao sofrimento, nós podemos ter a força de Jesus para suportar e viver feliz em qualquer situação. Deus pode curar? Deus pode curar. Mas é a vontade de Deus que ele vai curar todas as pessoas? Não. Não é a vontade de Deus que todo cristão vai ser curado das suas enfermidades. Nós devemos nos sujeitarmos à vontade soberana de Deus e aprender como Jesus, que orou dizendo: Pai, seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. Mesmo que o Senhor não nos cure das nossas enfermidades, ele promete estar conosco. E é a graça de Jesus quem nos fortalece. É ele quem afofa o nosso leito. E ele nos ensina através da enfermidade. Ele tem um propósito através da enfermidade, de trabalhar no nosso caráter, de trabalhar no nosso coração. Deus pode curar alguém? Pode curar, milagrosamente, ou Deus também pode curar através da medicina. Quero só terminar dizendo isso. Lá em Isaías 38, você tem a história do rei Ezequias que estava à morte.
O rei chorou amargamente e implorou do Senhor a cura, e Deus concedeu-lhe o pedido, mas observe como a cura aconteceu. Isaías 38, 21 diz assim: Ora, Isaías dissera: Tome-se uma pasta de figos e ponha-se como emplasto sobre a úlcera, e ele recuperará a saúde. Veja que Deus curou o rei Ezequias, mas através de um remédio. De um remédio. Quero terminar dizendo então que o cristão pode pegar o vírus, sim, e Deus tem um propósito com isso. Deus pode curar, fazer um milagre? Pode, como também não. Deus pode usar a medicina para restaurar a nossa saúde? Sim. Ordinariamente ele faz isso. Ele usa médicos, remédios, para que nós possamos ser curados da nossa enfermidade. Mas também um cristão, ele pode lutar com a enfermidade sem ser curado até o resto da sua vida? Sim. Como eu disse, o apóstolo Paulo não foi curado das suas enfermidades, embora ele tivesse o dom de curar. Deus tem um plano para cada um de nós. Que nós possamos entender que, curando ou não curando, a graça de Jesus é a providência de Deus para nós. Vivermos em qualquer situação. Que nós possamos encontrar em Cristo, somente nele, somente na sua presença e na sua graça, forças, consolo e alegria, para podermos glorificar o Senhor em qualquer situação. Que Deus assim nos abençoe. Amém?